Glória a Deus, gente. Vamos para mais uma célula hoje. Eu quero convidar o Roberto para estar ministrando a palavra a nós. Em nome de Jesus, Beto, que o Senhor te abençoe, que o Senhor use a sua vida, que nós tenhamos uma reunião poderosa em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Para mim é mais uma vez um prazer estar com vocês aqui, compartilhando da palavra. Hoje é uma palavra que serve muito para as nossas vidas cristãs, mas mais do que tudo, serve muito para mim. É uma pregação que, quando eu li, eu estudei, eu acho que tem que ser o nosso objetivo como cristãos, né, como pessoas que professam essa fé cristã. Então, o nome da pregação hoje é Um Lugar Chamado Céu. Então, eu queria fazer uma introdução e, como o Carlos falou, eu quero deixar também essa introdução do tamanho que Deus permitir que ela seja. Porque essa introdução eu acho que é fundamental para que a gente entenda, o que é o processo para a gente chegar no céu, o que é o processo da nossa vida cristã. Amém? Então, eu queria começar falando um pouco do que é o céu. O céu, para nós, é o nosso lugar, o nosso destino final. É a nossa viagem eterna. Essa viagem é onde a gente vai viver os nossos melhores dias, onde a gente vai viver eternamente a nossa viagem mais longa. E para chegar nessa viagem, para chegar nesse lugar, nós temos que passar por um processo. Como a gente vai viajar normalmente, a gente passa pelo processo de definir o lugar que a gente quer ir, juntar dinheiro, checar os preços, checar os locais que a gente quer conhecer. Então, esse é o processo de uma viagem normal. E a viagem para o céu é a viagem da salvação, a viagem mais longa da nossa vida, porque ela é uma viagem de ida e ela não tem a volta. Porque quando a gente chegar no céu, que é a morada celestial, que é onde a gente vai morar na companhia de Deus, de Jesus, de todas as pessoas que são salvas. Então, essa viagem ela não tem volta, ela é a mais longa que a gente vai fazer. E eu tenho certeza que vai ser a melhor viagem. Mas o processo para chegar nessa viagem é a nossa própria vida. Eu creio que nos foi dada apenas essa vida justamente para que a gente usasse essa vida da forma que Deus quer que a gente use, que é uma vida que alegra ao Senhor, que agrada ao Senhor, uma vida de acordo com a palavra que Ele nos deixou, principalmente uma vida que entende que a salvação vem através da vida de Jesus Cristo. Essa salvação e essa viagem, ela vem através da nossa crença em Jesus Cristo e de aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, eu creio que se nós não passarmos por esse processo, nós não chegaremos lá. E eu creio que o desejo do coração de Deus e o desejo do nosso coração como cristão tem que ser chegar no céu. O nosso desejo tem que ser chegar nessa mansão celestial. Nosso desejo tem que ser viver eternamente com Jesus. Eu acho que a gente fica muito preso no que é essa vida humana, com os prazeres que essa vida humana pode trazer, mas a gente não consegue imaginar o que nos espera. É muito difícil a gente imaginar o que é uma vida após essa vida, o que é uma vida após a morte humana, a morte carnal. Então, essa vida é essa preparação para essa viagem, que é a viagem mais longa. Então, a vida permanente é o que vem depois. Agora, o que a gente vive nessa vida, então a gente entende que esse tempo que a gente vive aqui, ele é efêmero, ele é curto, ele é temporário. Então, a gente tem que tratar essa vida como uma vida temporária. Então, eu vejo que, assim, se a vida é muito boa, ela é temporária. E se a vida tá muito difícil, ela também é temporária. Nós temos que crer que nesse mundo a gente vai ter aflição. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus venceu o mundo. Então, se a gente está no caminho de Jesus, é esse caminho que vai nos fazer chegar no destino final. E é esse caminho que a gente tem que passar. Então, eu vejo, por exemplo, que a vida do cristão, muitas vezes, não é uma vida fácil. Muito pelo contrário, né? A gente sofre situações e aflições e provas que muitas vezes a gente olha para o lado e vê uma pessoa que não é cristã e que não sofre nem metade do que a gente sofre, né? Então, essas coisas, elas são uma prova que as provas que a gente tem que passar são parte desse processo para que a gente esteja pronto para chegar no céu. Então, o que acontece? Se a gente não estiver pronto para isso, a gente não vai ser, né, entre aspas, aceito por Jesus para morar no céu. Então, se a gente entender que a nossa vida é todo esse processo, a gente começa também a olhar para as provas, não apenas como provas, como dificuldades, como situações que nos entristecem, porque muitas vezes nos entristecem mesmo, mas a gente começa a olhar essas provas como parte do nosso desenvolvimento espiritual, né? Porque no final das contas é o espírito que vai morar no céu, né? Não é a nossa carne, tudo que a gente sofrer na nossa carne não vai fazer diferença depois. Então todo esse processo é a forma que Deus achou, né, para que a gente fosse melhorando a cada dia, para que a gente fosse entendendo o chamado de Deus na nossa vida, né? Como o Carlos colocou, estar aqui hoje não é fácil, né? Não sou o pastor, não sou o pregador, sou apenas um apaixonado por Jesus. Então não é fácil a gente compreender a palavra, não é fácil a gente digerir a palavra e muitas vezes não é fácil a gente pregar em situações que muitas vezes a gente não está vivendo aquilo que a palavra nos promete. Mas eu entendo que o que a gente vive diariamente é o que Jesus permite que a gente viva, para que o nosso espírito seja a cada dia aperfeiçoado, para que esse aperfeiçoamento nos faça melhor, para que esse aperfeiçoamento nos faça mais próximo de Jesus, né? Mais parecido com ele. E esse aperfeiçoamento, muitas vezes, é o que nos dói, é o que trabalha na nossa vida, é o que mexe com a nossa, né, com a nossa alma, com o nosso ser. Mas é importante a gente pensar em todo esse processo como um processo de bênção, como um processo que é como se a gente fosse pagando as prestações da nossa viagem, né? E essas prestações muitas vezes vão ficando cada vez mais difíceis de serem pagas, porque à medida que a gente vai melhorando, Deus vai requerendo mais de nós, né? Então é requerer levar uma palavra, é requerer pregar a palavra num lugar onde a palavra nunca foi pregada, muitas vezes ser desrespeitado ou sofrer um bullying porque você está falando da palavra de Deus. Mas eu creio que o nosso foco tem que ser o nosso destino final. E se esse foco não estiver muito claro na nossa mente, no nosso coração, a gente não consegue enfrentar as provas que a gente tem que enfrentar. Porque são essas provas que vão fazer a gente melhorar, como eu já falei. São essas provas que dão essa sacudida dentro da gente. Essa pandemia sacudiu muita gente. Eu li em estatísticas que a Bíblia voltou a ser o livro mais lido durante a pandemia, que as pessoas passaram a buscar muito mais a palavra, uma palavra de ânimo, buscando isso na Bíblia. As pessoas se aproximaram mais de Deus, porque passaram a não entender o que é essa prova, o que é essa situação. E essa situação está tudo dentro do plano de Deus. E o plano de Deus para a nossa vida, ele é perfeito. Os nossos olhos não conseguem entender e não conseguem alcançar. Mas o plano do Senhor para as nossas vidas, ele é absolutamente perfeito. E tudo que acontece na nossa vida está no controle de Deus. Eu creio que mesmo que a gente saia do caminho original que Deus tem para a nossa vida, que a gente saia do plano original que ele tem, ele sabe e ele permite. Se a gente estiver saindo, ele permite. E depois ele traz a gente de volta no caminho, para que isso seja mais um aprendizado. Então, eu
passei ano passado pelo desemprego, fiquei bastante tempo desempregado. Hoje estou trabalhando numa situação bastante diferente da que eu trabalhava, mas hoje eu consegui entender, né, depois de tanto tempo, que existe um propósito de Deus nisso tudo. Né? Existe um propósito para que eu aprenda a viver, né, um dia depois do outro. Para que eu aprenda, como eu vou falar mais adiante, para que eu aprenda a viver pensando no céu, pensando na minha vida eterna, pensando no meu destino final. Hoje a gente vê as pessoas perdendo a sua vida para que possam ganhá-la. Né? As pessoas, elas trabalham 12 horas por dia porque elas estão pensando apenas nas coisas terrenas. Porque não conseguem entender que tem um céu lá na frente. Né? Então, isso que eu queria deixar, porque eu acho que é muito importante a gente entender o porquê a gente vai para o céu e qual é o processo para a gente chegar no céu. Né? A gente não vai conseguir chegar no céu se a gente continuar a ser as mesmas pessoas que sempre fomos. Né? A gente não vai conseguir chegar no céu se a gente olhar para trás e falar o que eu mudei a partir do momento que eu me converti. O que eu mudei a partir do momento que eu me batizei. Se eu continuo a ser a mesma pessoa, então significa que em nada a vida está mudando em direção ao céu. E a gente sempre tem sonhos onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa aprender, onde a gente precisa se tornar mais parecido com Jesus. Isso é o mais importante. É a gente olhar no espelho e falar o seguinte: o que eu estou sendo para o Senhor? De que forma a minha vida tem honrado o nome de Deus? De que forma as pessoas olham para nós e veem em nós pessoas que estão buscando essa salvação? Pessoas que estão buscando serem parecidas com Jesus. E principalmente estão buscando morar no céu. Né? Porque o nosso destino é esse. Não tem escapatória. Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos chamou. A gente pode estar mais próximo, a gente pode estar mais afastado, mas no final das contas a gente está aqui porque a gente crê nisso, né? Porque a gente quer isso. Então, assim, e eu vi uma pregação, né, do pastor Judson, na verdade foi uma live que ele fez com outro pastor, e ele fala o seguinte, que ele fez uma comparação de um copo cheio e um copo vazio. E ele falou, se nós pegássemos um copo cheio e fôssemos levar para uma outra pessoa, de que forma a gente carregaria esse copo? A gente carregaria com muita cautela, para que não derramasse. E de que forma a gente levaria um copo vazio? A gente poderia levar até correndo. Por quê? Porque se a gente levasse o copo correndo, não teria risco nenhum, porque não derramaria nada, não aconteceria nada. E o copo, nesse sentido, é o quê? É a nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual está cheia, nós temos que cada vez mais levar a nossa vida com o máximo de cautela. Porque as outras pessoas estão olhando para nós e estão querendo ver Jesus em nós. E se nós estamos com o copo vazio, se nós temos uma vida vazia de Deus, não faz diferença, a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque as pessoas já não veem mesmo em nós a figura de Jesus. Né? Então, essa para mim é uma boa comparação com relação ao que tem que ser a nossa vida. Né? A nossa vida tem que ser diligente com relação às coisas de Deus. É necessário que a gente conheça a palavra do Senhor para que a gente siga, para que a gente saiba que o que nós estamos fazendo está exatamente de acordo com o nosso manual, que é a Bíblia. E que as coisas estejam exatamente de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do que Deus quer para nós. Amém? Então, a gente tem que entender que esse é o processo para a gente chegar no céu. Né? Então, agora eu vou passar para os pontos que a gente tem que atentar, né, para que o céu fique sempre permanente nas nossas vidas. Então, a palavra que eu vou falar sobre o ponto 1, né, que o ponto 1 é que nós temos que pensar sobre o céu. Né? Nós temos que ter isso na nossa mente. A palavra está em Colossenses 3, versos de 1 a 4.
Em Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa palavra é maravilhosa, porque é exatamente o que eu acabei de falar, né? Que se nós somos ressuscitados em Cristo significa o quê? Renascidos em Cristo, batizados em Cristo. Se nós somos isso, nós temos que buscar as coisas do alto, as coisas do céu, onde Cristo está, onde nós queremos estar, onde ele está assentado à direita de Deus. E as coisas lá do alto não são as daqui da terra. Porque nós morremos, né? Nós morremos para este mundo, é o que diz na palavra. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, ou seja, nós estamos separados com Cristo, nós estamos guardados, escondidos em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e eu creio que aqui ele está dizendo sobre o momento que Jesus voltar para buscar a igreja, então nós seremos manifestados junto com ele em glória. Amém? E aquele escritor C.S. Lewis, ele diz que o problema dos cristãos não é que eles pensam muito no céu, mas que eles pensam muito pouco, né? E a gente tem que pensar no céu como o nosso objetivo. O nosso dia a dia tem que ser pautado no céu. Porque aqui na palavra está dizendo o seguinte, que a gente não tem que pensar nas coisas deste mundo. A gente não tem que se chatear pelas coisas do mundo que nós não temos. Nós não temos que nos chatear pelas situações do mundo, pelo futuro deste mundo, né? Muitas vezes a gente fala assim, a minha aposentadoria, né? O que eu tenho que fazer para a hora que eu tiver 70, 80 anos, né? Para eu ter uma vida tranquila. E o que Deus está dizendo é o seguinte, que nós não temos que pensar nisso, né? Porque primeiro que ele pensa por nós, né? Ele jamais vai nos abandonar nesta vida, né? Então, quanto mais a gente pensar sobre o céu, quanto mais o céu estiver nas nossas atitudes, mais próximo a gente está do nosso destino final. Porque no final das contas, significa a salvação, né? Então, buscar as coisas que vêm do alto é justamente a gente ter o foco nas coisas de Deus, né? As coisas desse mundo são temporárias. Um dia você tem um carro, outro dia você não tem, né? Um dia você tem uma boa casa, no outro dia você não tem. E a gente tem que entender que tudo isso faz parte do processo, né? Muitas vezes perdermos as coisas significa que nós estamos ganhando para Jesus, porque as coisas que estão que estão muito fortes na nossa vida, né? As coisas materiais que fazem muito parte da nossa vida, significa que nós estamos apegados nesse mundo, né? E a palavra está dizendo aqui que a gente não tem que estar apegado nesse mundo. Nós temos que estar apegado nas coisas do céu. É por isso que existem missionários que largam tudo para trás e vão viver lá no meio da África, cuidando de pessoas e pregando a palavra do Senhor. Porque eles entenderam, né, como o apóstolo Paulo entendeu, que em nada tem de valioso a nossa própria vida, a não ser servir ao Senhor. Amém? Então, a gente tem que, né, nesse ponto 1, né, a primeira questão é a gente pensar sobre o céu, né? Entender que faz necessário que a gente esteja com isso muito claro na nossa mente, né? O segundo ponto é que a gente tem que crer na existência do céu, né? Porque muitas vezes a gente fala, o céu, o céu, o céu, mas será que existe? Será que não existe? Como é que não é? Né? E na palavra diz, lá em João 14, verso de 1 a 6, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa palavra está dizendo o seguinte, que a gente não tem que se sentir perturbado o nosso coração. A gente tem que apenas crer em Deus e crer em Jesus. Né? Na casa do meu Pai, na casa de Deus, há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito. E ele vai nos preparar esse lugar. E quando ele for, né, ele estava falando para as pessoas, né, para os discípulos, quando ele for, ele vai já preparar o lugar e ele vai voltar para nos buscar e nos levar para esse lugar, para essa morada, para que onde ele estiver, nós estejamos também. E aqui ele diz, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Né? E Tomé, né, uma pessoa que duvidava das coisas, disse que não sabia o caminho. E ele falou que o caminho é ele. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Significa que nós não vamos chegar no céu, nós não vamos morar com Deus se a gente não crer em Jesus. Se a gente não crer na obra de Jesus, se nós não crermos no sacrifício de Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz. Por que Jesus morreu? Ele morreu para que ele salvasse os nossos pecados. Nós seríamos pecadores e seríamos condenados. Nós não teríamos acesso à salvação. Mas ele foi e entregou sua própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados e que nos habilitasse a sermos salvos, nos habilitasse a vivermos com ele. Né? Então esse é o nosso destino, está de novo dizendo na palavra. O nosso destino é morar com Jesus. E então ele diz aqui que está preparando morada. Né? Então Jesus trabalha na nossa vida para que a gente entenda que esse é o nosso destino. Né? As provas nos fazem melhores. Então as provas fazem com que a gente esteja pronto para esse destino final, né? Que é a nossa transformação de vida. Né? Ele voltará, como eu falei, ele voltará para nos receber. Né? Então isso significa que ele está dizendo aqui na palavra que ele vai vir buscar a igreja dele e está dizendo que ele é o único caminho. Né? Só ele é quem nos habilita à salvação. Ele é o único para nos fazer chegar nesse destino. E também, né, que Deus está lá para nos receber. Então, eu tenho certeza que esse vai ser o dia mais feliz da nossa existência espiritual. Amém? O ponto 3 que eu queria cobrir aqui é que a morte é inevitável. Né? Então, a gente tem esse erro, né, de pensar na morte como o fim. Né? E eu creio que a morte é um lucro. Né? Eu já tive situações na minha vida onde eu parei para pensar e falei assim, Jesus pode voltar, volta logo. Porque eu sei que o que Jesus tem para nós é muito melhor do que esse mundo. A gente está se deparando com a deturpação de todos os valores cristãos nesse mundo de hoje. E o que está acontecendo de pandemia e etc., eu creio que é a chamada final do Senhor para o povo dele. Né? É o presta atenção final. Para a gente entender que é chegada a hora das pessoas se converterem. É chegada a hora das pessoas entenderem que existe uma necessidade real de salvação. Né? Nós estamos vendo que assim, essa pandemia ela não escolhe pessoas, ela não escolhe religiões, ela não escolhe nada. Agora, as pessoas que Deus tem levado e que estão com ele, provavelmente estão vendo essa situação como um grande lucro, porque estão indo para o destino prometido, para a promessa do Senhor, como eu li na palavra lá em João. Amém? Então, quando a gente pensa na morte como algo inevitável, a gente precisa separar duas coisas. Né? As pessoas que negam a vida por desejarem o céu, então, como eu falei, é um missionário que abre mão da vida, né, dele, a vida pregressa dele, para servir ao Senhor em tempo integral. Então, ele nega a vida que ele tinha, simplesmente porque ele deseja o céu, porque ele deseja a salvação, e ele deseja ser usado pelo Senhor. Né? E isso eu posso dizer
né, levando essa palavra para vocês, que é uma grande bênção, né, a gente poder falar do amor do Senhor para outras pessoas. Eu me sinto honrado por Deus em fazer isso, faço com o maior amor, mesmo não sendo letrado, não sendo pastor, não tendo formação específica. Então, assim, existe esse tipo de pessoas que negam a vida para desejar mais o céu, né? E aqui eu até lembrei de uma palavra que está em Mateus 10, 39, que fala assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque Deus, ele considera a vida essa vida, a vida que ele quer que a gente tenha. Ele não considera a vida terrena como a vida final, a vida eterna. Para Deus, essa vida é só passagem, né? Somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Agora, quem perde a sua vida, como diz nessa palavra em Mateus, por amor a Deus, achá-la. Então, ganhará a vida eterna. Essa é a vida que importa, né? E tem uma outra palavra também, né, para falar um pouco dessa questão de céu, né? Em Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, isso é o que nos espera lá. É Deus limpar os nossos olhos, né, das lágrimas, porque as lágrimas muitas vezes são de tristeza. Então, Deus estará lá para limpar todas as nossas lágrimas, todas as nossas tristezas. E lá sim, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, clamor, dor, doença física, porque as primeiras coisas já passaram. A vida terrena já passou. Amém? Então, quando a gente nega a nossa vida por desejar o céu, a gente entende tudo isso, a gente entende essa palavra. Que se a gente perder a nossa vida daqui, né, ou seja, deixar de ser a nossa prioridade a vida daqui e ser a prioridade o céu, nós estamos ganhando a nossa vida. E se a gente entender que o céu será o lugar onde a gente não terá mais sofrimento, onde a gente não terá mais dor, onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas, então eu entendo que é difícil a gente achar que é melhor a gente pensar nessa vida terrena. Amém? E o do outro lado, a gente tem as pessoas que negam o céu por desejarem a vida, né? Então são aquelas pessoas que estão presas nas coisas daqui. São aquelas pessoas que acham que os prazeres só são terrenos. Aquelas pessoas que acham que a morte nunca vai acontecer para elas, né? E hoje a gente está vendo isso no Covid. A empresa que eu estou trabalhando, o fundador da empresa, um homem de 78 anos, cheio de energia, tocava a empresa praticamente sozinho, do jeito dele, morreu de Covid. Então eu voltei para essa empresa onde eu estava antes fazendo um trabalho de consultoria, porque a filha dele me pediu ajuda. Falou: olha, você já conhece aqui, você estava aqui, meu pai está muito mal na época no hospital, e ele partiu. Mas ele tratava a vida como se a vida dele fosse eterna, com 78 anos. Ele fazia planos de longo prazo, né? Mas por quê? Porque está muito forte na vida dele as coisas daqui. E o que adiantou ficar preso aqui? Em 3 dias, ele não estava mais aqui, né? Então, ele perdeu uma grande chance de pensar na vida eterna. Amém? Então, é o momento onde a gente tem que pensar onde a gente se desapega das coisas daqui, né? Se desapegar das coisas do mundo em prol de pensar no céu, em prol de uma vida que agrada ao Senhor, né? Não que a gente não deva desejar as coisas daqui. A gente pode desejar, contanto que elas não entrem no nosso coração e elas não tenham um valor maior do que as coisas de Deus. Amém? E a gente tem que lembrar também, quando a gente fala da morte ser inevitável, que a probabilidade de morrer é 100 em cada 100 pessoas, certo? Ela é inexorável, né? Não tem como a gente escapar da morte, né? Isso vai chegar para todos nós, a não ser que Jesus volte antes e nos leve, né, antes da nossa morte física. Mas, exceto isso, a gente vai morrer, né? E tem uma palavra também interessante, que está em Eclesiastes 9:12,
né? Até com base nisso que eu falei, do que aconteceu lá com o fundador da empresa, né? Em Eclesiastes 9:12 diz assim: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Aqui está dizendo o seguinte: o homem não sabe a hora, né? Os peixes não sabem quando vão cair na rede traiçoeira, os passarinhos não sabem quando vão se prender no laço. Então, assim, da mesma forma, os filhos dos homens no tempo da calamidade, né? Significa o quê? Quando uma calamidade, quando uma doença terminal, quando um acidente muito grave, quando qualquer coisa acontece, cai de repente. E as pessoas não sabem a hora. Então, a gente tem que pensar que a nossa vida ela tem que estar todo dia na posição que Deus quer que a gente esteja. Porque se não estiver, e Jesus vier buscar algum de nós naquele dia, a gente não vai ter chance de voltar atrás e se arrepender dos nossos pecados. Então, a cada dia, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. E a cada dia, a gente tem que entender que o dia seguinte, caso ele venha, e já será uma dádiva de Deus, ele tem que vir de uma maneira diferente. Nós temos que lidar com aquele dia de uma maneira diferente. Para que nós estejamos sempre prontos. Para que se Jesus vier nos buscar, ou se Jesus voltar, a gente saiba qual é o nosso destino final. Amém? Aqui tem uma outra palavra interessante, que é o seguinte. Em Lucas 12, versos 19 e 20, ele fala assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E argumentava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, Jesus chamou aquele homem de louco. Por quê? Porque ele tinha planos absolutamente terrenos, né? Então, ele já era rico, e a gente vê isso muito nos dias de hoje, né? Pessoas extremamente ricas, extremamente prósperas, mas que querem cada dia mais, né? Então, ele estava dizendo o seguinte: o celeiro dele já não era do tamanho suficiente para a colheita dele. Então, ele falou: eu vou destruir esse e vou fazer um ainda maior, que com isso eu vou ter depósito, né? Eu vou ter bens para muitos anos, né? Que ele ia poder descansar, comer, beber, né? Se regalar. Mas o que Deus está dizendo? Está chamando ele de louco, né? Porque os planos dele não eram os planos de Deus, né? E Deus estava dizendo o seguinte: e se eu te chamar hoje, né? Ele está falando: esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, né? Quem se entesoura, né? Entesoura a si mesmo, ou seja, entende que a sua própria vida é o seu próprio tesouro. O que ele vai achar que é importante para ele? É só ele mesmo, né? E se aquela noite, né, o anjo da morte vier buscar, ele não tem nada para fazer. Ele simplesmente vai, né, deixar tudo para trás, né? Como aconteceu com esse empresário que eu estou trabalhando na empresa, ficou tudo para trás, né? Todos os bens ficaram para trás, todos os planos ficaram para trás, né? Planos que, né, como esse louco aqui, como esse fazendeiro, planos para uma vida longa, sem saber o que vai acontecer, né? Pensando no usufruto dos seus próprios bens, né? Então, e pedir a sua alma naquela noite, e acabou, né? E eu acho que assim, aqui tem um ponto que eu gostaria de ressaltar,
né? Quando a gente fala de perder a sua vida, né? Eu dei o exemplo missionário, não significa que para a gente ser salvo e para a gente seguir esse caminho, ser missionário é o único caminho, né? Deixar tudo para trás é o único caminho, não ter um trabalho e apenas viver de pregar a palavra é o único caminho. Não é verdade, não é isso que eu estou querendo dizer. Né? O que eu estou querendo dizer é que nós podemos ter a nossa vida, nós podemos ter os bens, a gente pode sonhar, a gente pode tudo, contanto que os nossos sonhos sejam para a glória de Deus. Não sejam para nós próprios, como essa parábola do fazendeiro. Ele queria tudo para ele mesmo, ele queria um celeiro maior para ele, né? Para que a colheita dele continuasse a ser usufruto dele próprio, benefício próprio. Né? Eu vejo pessoas extremamente ricas que são incapazes de ajudar uma pessoa necessitada. Então, quando a nossa riqueza ou quando a nossa prosperidade não é para a glória de Deus, não tem como Deus se agradar com aquilo. E se a gente quiser ir para o céu, muitas vezes Deus vai ter que tirar para a gente entender, para mudar, para que depois a gente possa ir. Né? Então, eu vejo assim que eu já fui uma pessoa que desejei muitas coisas, tenho ainda os meus sonhos, quero avançar na minha vida, quero conquistar algumas coisas, mas eu quero que seja para a glória de Deus. Eu quero que as minhas conquistas sejam divididas com as outras pessoas. Eu quero que os meus bens possam ser bênção na vida de outras pessoas também. Então, se de repente eu tenho, sei lá, um imóvel no litoral, que pessoas que nunca possam ir para o litoral possam ser abençoadas através da minha vida. Né? E isso é quando as coisas que Deus coloca na nossa mão são para a glória dele. Quando o nome do Senhor vai ser glorificado através das bênçãos que ele nos concede. Porque no final das contas, todas as coisas pertencem a Deus. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Né? Nós temos permissão de usar o que não é nosso. Né? Ah, mas você fala, puxa, mas eu trabalhei. Não, mas você trabalhou, mas Deus te permitiu trabalhar. Deus abriu a porta de emprego para você. Deus te deu saúde para você trabalhar. Deus te deu uma mente abençoada para você pensar no seu trabalho. Deus te deu tudo. Deus preparou a situação. Óbvio que nós temos que fazer a nossa parte. Óbvio que nós temos que trabalhar como se nós tivéssemos o nosso Deus como o nosso patrão. E o resultado do nosso trabalho é algum bem, é alguma coisa? Amém. Mas entendendo que tudo vem de Deus e tudo é para a glória dele. Então a gente não pode confundir também que a gente não pode ter nada. Né? Eu não acho que a gente tem que fazer voto de pobreza, que a gente tem que abrir mão de tudo, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que avançar na vida, eu acho que a gente tem que conquistar tudo, mas entendendo que as nossas conquistas não são nossas, são permissão de Deus. Porque quando Deus não quer, as coisas simplesmente não acontecem. E eu vivi isso desde o ano passado. Né? Eu fiz de tudo humanamente falando para conseguir um novo emprego, para melhorar o meu currículo, para avançar em outras frentes. E nada aconteceu, mas porque eu tenho certeza, né, hoje, vivendo isso hoje, eu tenho certeza que isso era parte do plano de Deus. Né? Isso era parte do que ele tinha para a minha vida. Não é simplesmente, o diabo entrou na minha vida. O diabo não entra na vida de quem tem Deus no coração. Mas Deus permite que algumas situações ruins aconteçam. Porque as situações podem ser ruins aos nossos olhos, mas são parte do aprendizado que Deus quer para nós. Amém? Então, essa parábola do fazendeiro, ela é importante para a gente entender que assim, é aquela pessoa que quer para ela, né? Mais para ela, cada dia mais para ela, egoísta. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, não vão para o céu. Amém? E a gente, né, como eu falei, assim, viver cada dia como se fosse o último. Né? Esse fazendeiro, ele simplesmente estava pensando que aquele dia era apenas mais um dia da sua longa vida. Né? Sem saber que naquela noite a vida dele poderia ser tirada. Né? Então, pensar que o último dia tem que ser em adoração a Deus, tem que ser uma vida reta, tem que ser uma vida decente, principalmente uma vida que agrada ao Senhor. Amém? O ponto 4, a gente tem aqui que vários exemplos, né, dos melhores homens da Bíblia que pensavam no céu.
né? Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós temos exemplos muito claros de pessoas que pensavam no céu, né? Então, Abel, Enoque, Noé, né? Noé, puxa vida, ele recebeu uma revelação de Deus, que Deus ia acabar com o povo, né? Acabar com o ser humano, exceto a família dele e os animais. Então, assim, não tinha como ele não pensar em salvação, porque ele estava, né? A arca de Noé, a arca dele, né? A arca que Deus pediu para ele fazer era exatamente para salvar a vida dele, né? Então não tinha como ele não pensar em céu. Moisés, né? E todos esses homens fizeram grandes feitos, né? Na terra, mas se importavam com aquilo que era da vida eterna, né? Então lá em Hebreus 11, verso 13 a 16, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O que a palavra está dizendo aqui? Que todos esses homens morreram na fé, muitas vezes sequer sem ter obtido as promessas, né? Vendo-as de longe e saudando-as, ou seja, olhando-as de longe e crendo, né? Olhando para aquelas promessas como promessas reais, né? Como promessas que iriam acontecer. E confessando que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, ou seja, que eles não eram dali, né? Então é uma visão muito clara de céu, né? Uma visão muito clara de que a vida é temporária e que o foco deles estava em outro lugar, né? E aí fala que porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, estão procurando um lugar, né? Um lugar para dizer que é deles, né? Um lugar onde eles pertencem, né? E a pátria que eles estão buscando é a pátria celestial, é o céu. Porque diz assim em seguida: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, né? Porque eles falam assim, que se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, né? E até eu li o contexto histórico dessa palavra, que assim, aonde eles saíram era a Mesopotâmia, era a terra onde eles viviam. Então, se eles se lembrassem da terra onde eles viviam, eles teriam oportunidade de voltar, mas eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados com a pátria terrena deles. Eles estavam preocupados com a pátria superior, né? Então, pessoas que tinham foco total no céu, né? E no Novo Testamento, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E essa carta aos Filipenses é uma carta de Paulo, né? E Paulo foi o maior exemplo de uma pessoa que viveu pensando no céu depois que ele se converteu, né? Porque tudo que ele sofreu, né, para levar o evangelho, né, para as cidades, né, para as regiões, mostra claramente que ele está dizendo que morrer é lucro, né? Então, que ele estava passando por tudo aquilo consciente de que existia um porquê para aquilo tudo, né? Que todas as provas que ele passou é para que o nome do Senhor fosse engrandecido, né? E que ele se sentia honrado de ser usado por Deus para ser esse exemplo, né? Honrado por levar a palavra, honrado em servir ao Senhor, né? Ele não via valor na vida dele terrena, mas ele tinha uma plena consciência e esperança na vida eterna. E Paulo é uma pessoa que nunca desistiu, porque ele sabia que Deus era com ele. Amém? E o quinto ponto, né, o vislumbre do céu, né, e na palavra de 2 Coríntios 5, verso de 6 a 8, que diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, a palavra é incrível, né? No sentido de que é exatamente o que a gente está falando, né? Que é o nosso vislumbre do céu, é o nosso foco, né? É a nossa esperança,
né? Onde diz, termos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, ou seja, enquanto nessa vida, enquanto nos valores terrenos, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui eles estão dizendo o seguinte, melhor morrer para esse mundo e habitar com o Senhor. Então, por mais difícil que possa parecer, a gente sempre tem que preferir habitar com o Senhor. A nossa mente pode não alcançar, mas a gente sempre tem que buscar em oração que o nosso lugar, o nosso destino final, que o céu é muito melhor do que esse mundo que a gente vive. Esse mundo de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta coisa ruim, de tanta perseguição, né? O que a gente tem pela frente é uma vida eterna, né? Como falou, sem pranto, sem dor, sem lágrimas, sem nada. É isso que a gente tem que buscar. Esse é o nosso lugar. Se a gente viver a nossa vida pensando nisso, a gente vai começar a deixar os nossos problemas muito menores do que realmente eles são. Quando a gente começar a entender que esses problemas são apenas o caminho, o processo para a gente chegar no nosso destino final, a gente vai, muitas vezes, agradecer a Deus por aquela prova, né? E eu disse uma coisa para meu pai outro dia, e que eu falo assim, do fundo do meu coração, e Deus é testemunha, né? Que esse ano aqui de 2019 para 2020, eu vivi os dias mais difíceis da minha vida. Ao mesmo tempo, eu vivi os melhores dias da minha vida. Então, por mais louco que isso possa parecer, é porque eu vivi os dias mais difíceis da minha vida profissional, né? Numa situação onde realmente não passava pela minha cabeça viver o desemprego, sair do lugar onde eu estava, porque eu achava que eu estava bem naquele lugar, que eu fazia um bom trabalho. E, ao mesmo tempo, Deus preparou momentos que se transformaram nos melhores dias da minha vida. Eu nunca tinha parado na minha casa para passar vários dias com a minha família. Eu nunca tinha ficado na minha casa para curtir a minha família da forma que eu curti muitos dias. Eu nunca tinha tido tanto tempo para orar, para buscar o Senhor, para ouvir a palavra, para ver pregações ao meio-dia, às 15h, para colocar meu joelho no chão e ouvir Deus falar comigo lá no meu banheiro, lá quietinho, no meu canto com o Senhor. Então, é isso, irmãos. A gente entender que no meio da prova Deus está com a gente. Que essa prova é para a honra e glória do nome dele, que é para nos aperfeiçoar, que é para nos fazer um passo mais próximo do que ele deseja que nós sejamos. Para que a gente esteja cada dia melhor, cada dia mais parecido com Jesus, mais preparado para levar a palavra dele, mais preparado para dar um bom testemunho, mais preparado para viver o sobrenatural dele. O nosso testemunho é nosso. E vai impactar muitas outras vidas. Não é a mesma coisa que você dizer, eu ouvi falar um testemunho de uma outra pessoa. Quando você fala que você viveu aquilo, é totalmente diferente. E eu penso nisso porque eu sei que vidas serão transformadas através do meu testemunho. Eu tenho um vizinho aqui que está começando a viver o desemprego. E a minha única vontade é que o Senhor prepare um momento para que ele possa ouvir a palavra, para que ele possa ouvir o meu testemunho, para que ele possa ouvir de que forma eu passei pelos meus piores dias que se transformaram nos meus melhores dias. Amém? Esse é o nosso foco, irmãos. É isso que a gente tem que desejar na nossa vida. Deixa que as coisas desse mundo sejam apenas consequência da nossa busca ao Senhor, a nossa busca, a nossa vida espiritual, a nossa busca a sermos bons filhos de Deus, sermos bons cristãos. O resto Deus vai dar. Ele sabe do desejo do nosso coração. Se você, como eu, gosta de um carro, ele sabe, porque ele criou você assim. Se você gosta de uma boa casa, Deus criou você assim. E se você ainda não tem, Deus tem o maior prazer em te agradar.
Mas a gente tem que entender que esse não pode ser o nosso foco. Esse é só a consequência da nossa fé, é a consequência da nossa adoração, é a consequência do nosso amor ao Senhor. Amém? Que a gente possa ter o céu sempre como nosso objetivo. O céu como uma das grandes preocupações da nossa vida, porque é lá que a gente vai viver para sempre. Amém? Amém. Obrigado, irmãos. Olha, essa é a palavra. A palavra abençoa a minha vida. Espero que tenha abençoado a vida de vocês também. Glória a Deus por tudo. E que a cada dia mais a gente possa crer que o Senhor é conosco, que as provas nos fazem melhores e que a cada dia mais e mais a gente possa estar mais próximo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Carlos, com você. Beto, glória a Deus por essa palavra. Eu vou pedir, aproveitando que você ministrou as nossas vidas hoje de uma maneira muito especial, com uma palavra muito tremenda mesmo, que você ore por cada um de nós dentro disso que você trouxe para nós, dentro dessa revelação que o Espírito Santo trouxe para nós sobre nós estarmos olhando mais para o céu e menos para a terra. E isso não significa não olhar para a terra, né? Mas dar mais ênfase para aquilo que é eterno do que para aquilo que é transitório, do que aquilo que é passageiro. Então eu pediria que você orasse pelas nossas vidas e depois eu dou a bênção no final, tá bom? Senhor Jesus, eu queria te agradecer, Senhor. Eu queria te agradecer porque é um grande privilégio poder falar do teu amor. É um grande privilégio, Senhor, poder levar a tua palavra. Senhor, essa palavra mais do que nunca abençoa a minha própria vida. Porque eu sei que muitas vezes, Senhor, no nosso dia a dia tão corrido, é tão difícil a gente pensar no foco certo, né? Muitas vezes a gente perde o nosso pensamento nas coisas daqui, nós pensamos no que a gente vai fazer daqui a alguns minutos, no que a gente tem que pensar, no que a gente tem que planejar, no que a gente tem que pagar. Mas, Senhor, que a nossa vida cada dia mais e mais seja uma vida consciente, Pai. Consciente do céu, consciente da salvação, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada dia mais e mais entender o teu chamado para nós, Senhor. Porque o Senhor tem chamado para cada um de nós, de uma maneira diferente para cada um, Senhor, mas o Senhor nos chama, Pai, o Senhor nos conhece pelo nosso nome. O Senhor tem prazer na nossa salvação, Senhor. O Senhor deseja que toda a terra seja salva, Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoa, Pai. Cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, são amadas por Ti, Senhor. Foram planejadas por Ti, Pai. Estão dentro do Teu plano. Nada escapa, Senhor, da Tua vontade. Oh, Senhor, que as provas, Senhor, sejam, Senhor, momentos temporários, Senhor, de aperfeiçoamento das nossas vidas perante a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja cada dia mais e mais conosco, nos dando graça, Senhor, para que entendamos as coisas dessa maneira e que nós possamos ver bênção, Senhor, em todo o nosso processo de aperfeiçoamento, Pai. Que a gente possa olhar para trás, Senhor, e ficar feliz de entender que apesar de muitas vezes ser tão difícil, Senhor, mas olhar e dizer, eu não sou mais quem eu era, o Senhor me transformou. Olhar para trás e ver como o nosso coração muda, como a nossa vida muda, Senhor, como nós somos melhores contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a nossa vida possa impactar outras pessoas, Pai, para que mais pessoas possam ver a Tua palavra, Senhor, e mais pessoas entendam, Senhor, o que é viver contigo eternamente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada uma das pessoas que estão essa noite ouvindo essa palavra, Senhor, diante de Ti, Pai. Cada um que está passando por uma dificuldade neste momento, Senhor, que o Senhor abra os olhos espirituais, Senhor, e que essas pessoas entendam, Pai, que esse aperfeiçoamento vai vir e que a vitória vai vir, porque quando somos provados, somos aprovados pelo Senhor, e quando somos aprovados, o Senhor entrega a bênção, não tem saída. O Senhor tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos fazer vitoriosos, Pai. Eu creio nisso, Senhor, e eu te agradeço, Pai. Te agradeço pelas provas, Senhor, que nos fazem melhores, Pai, e te agradeço principalmente, Senhor, pelo que vem depois
depois da nossa prova, Pai, pelo melhor que o Senhor tem guardado para as nossas vidas, Senhor, para o tempo novo que o Senhor tem na nossa vida, Pai, para a melhor colheita, Senhor, aquela colheita que nós nunca imaginamos, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer isso, Pai. Abençoa, Senhor, esta noite a vida de cada um, Senhor, e que a palavra, Senhor, queime no nosso coração, Pai, para que nós possamos cada dia mais e mais meditar em Ti, Senhor, e sermos abençoados por Ti, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.